O espaçoso elevador, decorado com espelhos, desceu tranquilamente até o primeiro andar do enorme edifício corporativo. Havia apenas uma pessoa dentro do elevador, Arturo, que resultava ser o único funcionário de sua própria empresa que ficava até tarde. Ao chegar ao saguão, o diretor despediu-se cordialmente do guarda de segurança. O veterano vigilante respondeu com um gesto de compreensão para com Arturo e voltou a sorrir. Você está saindo tarde, Arturo. Seria sábio se você tirasse pelo menos um par de dias de folga, aconselhou o ancião. O diretor apenas fez um gesto com as mãos. Seria ótimo tirar algumas semanas de folga. Mas quem vai cuidar das minhas responsabilidades? Em nosso setor, cada momento requer supervisão constante para manter o fluxo e controlar todos os processos. A menor distração poderia desviar tudo imediatamente na direção errada. Na minha empresa, as pessoas trabalham por um salário, não pela visão. Se eu deixar de ficar atento, tudo vai sair do controle, explicou Arturo. O veterano guarda de segurança apenas balançou a cabeça, observando que o diretor era viciado em trabalho. Depois de se acomodar no assento de couro macio de seu carro importado, Arturo ligou o motor e em poucos minutos saiu do estacionamento em direção à cidade na noite. Em seu caminho para casa, o homem se viu imerso em seus próprios pensamentos e memórias sem querer. A recente aquisição da empresa por parte de Arturo representava um marco importante em sua carreira e um considerável desafio que a vida lhe impusera. Aos 35 anos de idade, tendo celebrado seu aniversário no ano anterior, ele dedicara quase 8 anos de esforço incansável para levar sua equipe à cena internacional. Alguns conhecidos de Arturo se perguntavam como um jovem criado em um orfanato poderia ter a perspicácia empresarial de um milionário. A isso, ele sempre respondia que com o desejo de melhorar a vida, tudo mais se alinha. Enquanto muitas pessoas reclamam e não estão dispostas a mudar, há outras que aproveitam sua oportunidade e persistem até o fim. Essa, essencialmente, foi a história de vida de Arturo. Desde sua infância até grande parte de sua adolescência, ele viveu em um orfanato, uma circunstância que sem dúvida moldou seu caráter de forma notável. Desde cedo, Arturo aprendeu a proteger o que considerava seu, sejam pertences pessoais, brinquedos ou simplesmente o espaço para ficar sozinho. Ao sair do orfanato, o jovem se matriculou imediatamente em uma instituição educacional. Lá, Arturo optou por estudar engenharia, impulsionado por sua fascinação pela criação de sistemas complexos. Após se formar com distinção, Arturo conseguiu rapidamente um emprego em uma empresa do setor industrial. Durante os primeiros anos de sua carreira, Arturo trabalhou em sua área de especialização antes de perceber o quão desafiador era viver com um salário modesto como engenheiro. Depois de garantir uma posição como subdiretor na mesma empresa que agora lidera, Arturo começou a adquirir conhecimento sobre os aspectos empresariais da indústria. Embora inicialmente tenha tido dificuldades para entender muitos conceitos, graças à orientação de um mentor competente que reconheceu seu potencial, Arturo pôde mergulhar gradualmente no mundo dos negócios. Arturo entendeu que alcançar o sucesso na vida exigia esforço e dedicação. Com o tempo, avançou em sua carreira, ascendendo de chefe de departamento a ocupar o cargo de adjunto e, finalmente, chegando onde está hoje. Apesar de seus feitos profissionais, a falta de uma família própria era a única coisa que entristecia sua vida. Arturo questionava o verdadeiro valor do dinheiro se não tivesse alguém que o amasse. É claro que Arturo teve relacionamentos e até experimentou um primeiro amor que sempre recordou, como é comum na vida de qualquer pessoa. No entanto, nunca experimentou a verdadeira felicidade. Com Aurora, sua última parceira, o empresário fez de tudo para construir uma família, mas seus esforços foram em vão. Eles estiveram casados por 3 anos e meio, mas apesar de seu fervoroso desejo, não puderam ter filhos. Embora tanto Arturo quanto Aurora estivessem em boa saúde,
a razão de sua infertilidade era surpreendentemente simples: Aurora se recusava categoricamente a ter filhos. Aurora, você sabe que minha resposta sempre será não, eu te disse inúmeras vezes, explicou Aurora a seu esposo. Meu querido esposo, eu não quero arruinar minha figura. Além disso, quem sabe por quantos anos mais viverei com uma criança que chora e sempre precisa de atenção? Eu quero viver para mim mesma. Afinal, eu só tenho 24 anos. Muitas pessoas da minha idade nem consideram a ideia de ter filhos, argumentou Aurora. O empresário contestou: Aurora, eu já estou nos meus 30 e tantos. Eu anseio por uma família tradicional e crianças, não por uma esposa que passe o dia todo em festas e salões de beleza. Vamos dar uma chance, nunca se sabe, talvez o instinto materno te surpreenda. Segundo ouvi dizer, é algo muito poderoso. Aurora levantou uma sobrancelha com um gesto de desprezo e disse lentamente: claro, tão poderoso que até sua própria mãe o abandonou e você passou grande parte de sua vida em um orfanato. Não, eu não quero esse tipo de felicidade, obrigada. Prefiro viver para mim mesma e desfrutar plenamente da vida. Arturo empalideceu de raiva e ressentimento. Como Aurora poderia falar daquela maneira? Naquele momento, o homem finalmente percebeu que Aurora só estava interessada no dinheiro e em acessar a alta sociedade. Naquele momento, Arturo amava sua esposa e acreditava sinceramente que ela também o amava, pensando que tudo estava bem e que a chegada dos filhos resolveria todos os problemas. No entanto, com o tempo, nada melhorou. Logo após essa conversa, Arturo decidiu iniciar o processo de divórcio. Simplesmente não conseguia mais viver sob o mesmo teto com alguém tão egoísta, cínico e implacável. Recentemente, Arturo ouviu rumores de que Aurora estava envolvida com outro milionário, mas ele não se importa mais. Acontece que agora Arturo está sozinho e sente que ninguém o precisa. Embora tenha alcançado sucesso em sua carreira e tivesse mais dinheiro do que jamais imaginara em sua infância, sua alma ainda se sentia fria e vazia. Arturo chegou a entender que não tinha ninguém por quem viver, o que tornava seu futuro incerto e carente de alegria. Internamente, ele sentia amargura e ressentimento, como se tivesse envelhecido prematuramente e perdido todo o interesse na vida. Embora Arturo tivesse os meios para acessar muitas coisas, não sentia interesse nos luxos como jantar em restaurantes caros ou participar de jogos e entretenimentos típicos das pessoas ricas. Hoje você trabalhou duro, Arturo, refletiu o empresário para si mesmo enquanto estacionava seu carro em sua própria garagem subterrânea. De repente, sentiu a necessidade de refletir. Talvez hoje eu devesse ir dormir cedo, dormir bem e assim me libertar de todos esses pensamentos, considerou Arturo. Com essas reflexões em mente, Arturo caminhou tranquilamente até seu elegante duplex, que parecia desolado e carente de vitalidade. No dia seguinte, enquanto desfrutava de seu almoço em seu restaurante favorito, Arturo correu de volta, dando uma olhada no relógio. Ele tinha um compromisso importante com um sócio em 40 minutos. No entanto, quando se aproximou de seu carro, foi paralisado pela surpresa. Uma criança pequena, com cerca de 10 anos, vestida descuidadamente e com cabelos ruivos desalinhados, estava agachada ao lado do carro. Aos seus pés havia um galão de 5 litros e uma longa mangueira flexível. Com essa instalação improvisada, a criança havia conseguido acessar habilmente o tanque de gasolina. Ao testemunhar isso, Arturo ficou furioso. Ei, garoto! O que você está fazendo? Ele se aproximou rapidamente da criança e tirou a mangueira de suas mãos. Você não aprendeu na escola que é errado roubar? A expressão da criança mudou imediatamente, mostrando uma mistura de medo e vergonha. Claramente, ele não esperava encontrar o dono do carro, nem mesmo durante o dia.
Ele conseguiu se posicionar na frente do carro de Arturo de forma a passar despercebido do lado de fora. Ele quase chorou. Sinto muito, senhor. Não farei mais isso, eu juro, disse o menino, olhando com medo para Arturo. Ele assoou o nariz e tinha uma mochila velha pendurada em suas costas. O menino deveria estar na escola e ficou depois das aulas. Fique tranquilo, não vou machucá-lo, disse Arturo em tom calmo, estendendo a mão para ajudá-lo a se levantar. Grato, o menino agradeceu a Arturo e sacudiu a poeira de suas calças gastas. Aliás, meu nome é Miguel e moro perto. Qual é o seu nome? Perguntou o menino. Eu sou Arturo, respondeu o empresário com um sorriso, apertando a pequena mão da criança. O menino começou a explicar: é que em minha casa não temos o suficiente para viver nem para comer. Por isso tenho que fazer isso. Meu padrasto bebe muito, costumava trabalhar na construção, mas machucou o braço. Desde então, ele bebe todos os dias e não nos dá atenção. Ele sempre nos insulta e grita. Às vezes nos bate, e eu não sei o que fazer. Arturo perguntou gentilmente sobre o paradeiro da mãe do menino. Miguel soluçava entre lágrimas. Eu não consigo acreditar, e começou a secar os olhos novamente, tentando evitar que as lágrimas voltassem a brotar. Meu padrasto diz que mamãe nos abandonou e foi para outra cidade procurar um novo marido, mas eu não acredito nele. Eu acho que mamãe foi para a cidade grande para trabalhar e ganhar dinheiro. Já se passou um ano. Sinto muito a falta da minha mãe, disse Miguel, lutando para conter o choro enquanto as lágrimas continuavam a rolar por suas bochechas sujas de sujeira e graxa da máquina. Arturo estava indeciso sobre como agir. Ele sentia compaixão pelo garoto. Algo em seu coração derretia, rompendo a camada de gelo que havia envolvido sua alma por tanto tempo. Finalmente, Arturo deu tapinhas no ombro dele. Não chore, tenho certeza de que sua mãe voltará em breve e explicará tudo para você. Quem sabe que circunstâncias sua mãe enfrentou? Os adultos têm problemas todos os dias e às vezes precisam enfrentá-los, consolou Arturo. Miguel se acalmou um pouco e olhou para o empresário com uma expressão de desespero e anseio. Arturo, posso ficar com você pelo menos por uma semana? Meu padrasto voltou a beber e está completamente fora de controle, brigando o tempo todo. A voz do menino tremia de angústia, fazendo o coração de Arturo se apertar involuntariamente. O empresário respondeu com confusão: mas como você imagina isso? E se seu padrasto começar a procurar por você? Só por uma semana, eu prometo. Vou me comportar bem e não vou te incomodar, não se preocupe, suplicou o menino. Arturo olhou para o menino com compaixão e empatia. Embora não se importasse de oferecer abrigo a Miguel, ele estava preocupado com a reação de seu tutor e não tinha certeza de como responderia. Nesse caso, vou te levar para o meu local de trabalho e à noite iremos à sua casa para informar seu padrasto caso ele venha procurar por você. Se isso acontecer, chamaremos a polícia, sugeriu Arturo. Os olhos de Miguel se iluminaram. Obrigado. Não vou te decepcionar, prometo, disse o menino. Naquele dia, pela primeira vez em muitos anos, Arturo deixou o trabalho muito antes do habitual. Ele fez uma parada em uma cafeteria no caminho para alimentar seu amigo, e então o acompanhou até a casa onde vivia com seu padrasto. A porta foi aberta por um homem alto, barbudo e segurando uma garrafa de licor meio vazia. Pedro, o padrasto de Miguel, exalava um forte cheiro de álcool e sua camiseta desbotada estava manchada de ketchup seco e outras manchas de comida. Ao ver Miguel, Pedro lhe dirigiu um sorriso desagradável. Apoiado na porta, com a voz alterada pelo álcool, ele disse: finalmente você chegou, onde você esteve o tempo todo? Eu estive te esperando, meus nervos estão acabados.
Arturo limpou a garganta para chamar a atenção do homem bêbado. Pedro. Pedro, queria propor que você permita que o menino vá comigo. Seria o melhor para todos, expressou Arturo. Ele tirou seu cartão de visita do bolso e o entregou ao padrasto bêbado do menino. Enquanto Pedro manipulava o cartão entre seus dedos, examinando o nome da empresa, Arturo continuou: não vou fazer mal ao seu filho. Não se preocupe, pense nisso como uma espécie de descanso para você. Vejo que você tem assuntos mais importantes para lidar do que cuidar de Miguel. Por isso, ofereço-me para levar seu filho por uma semana. Depois de desviar o olhar do cartão, o olhar de Pedro revelou suspeita e avareza. Ele deu um longo gole na garrafa e perguntou: como posso ter certeza de que você vai me devolver meu filho? A mãe de Miguel me abandonou, deixou o menino e desapareceu. Não liga, não escreve. Miguel ficou atrás de Arturo enquanto o rosto do empresário se enchia de raiva. Deveria ser eu quem fala e escreve em uma situação tão terrível, não apenas para a polícia, mas também para as autoridades de tutela, para denunciar em que condições insuportáveis esse pobre menino está sendo criado. No entanto, não quero que Miguel acabe em um orfanato, porque sei o que isso significaria para ele estar lá, refletiu. Pedro cruzou lentamente os braços sobre o peito e falou com insolência: olha, não vamos nos prejudicar mutuamente. Tudo bem, você vai me pagar uma compensação por Miguel, algo como um bônus de seguro, para que eu não tenha problemas, e vou deixar você levar Miguel exatamente por 7 dias. Se quiser prolongar, está convidado. Agora você sabe onde me encontrar. Pedro riu, embriagado, e Arturo sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Era a declaração mais desprezível e mesquinha que ele já tinha ouvido em sua vida. Com os dentes cerrados, o empresário disse: você me repugna profundamente, mas vou lhe dar o dinheiro, apenas para resgatar a criança de um monstro como você. Ele tirou um maço grosso de notas do bolso e as colocou firmemente nas mãos suadas do alcoólatra. Pedro não esperava que o lucro por seu enteado fosse tão generoso. Até emitiu um grunhido de satisfação. Vamos, Miguel, disse Arturo ao menino, dando-lhe um leve empurrão para começar a descer as escadas. Então, virou-se para Pedro e o encarou com uma fúria que só poderia emanar de alguém que havia experimentado a amargura e a dor da traição. Espero que você se afogue com esse dinheiro, porque indivíduos desonestos como você merecem isso, disparou. Com essas palavras, Arturo afastou-se do vão da escada, determinado mentalmente a fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para que Miguel nunca mais voltasse àquele lugar repugnante. Arturo se sentia genuinamente feliz por ter a oportunidade de desempenhar o papel de cuidador, mesmo que não como um verdadeiro pai, pelo menos como uma figura de apoio para Miguel. Durante a semana seguinte, Arturo cuidou de Miguel com esmero, ajudando-o com suas tarefas escolares, compartilhando jogos de tabuleiro juntos e procurando atender todas as suas necessidades da melhor maneira possível. Além disso, levou Miguel para fazer compras em um grande centro comercial, onde comprou uma ampla variedade de roupas e sapatos novos para ele, e até mesmo uma mochila moderna e leve para facilitar seu dia a dia na escola. Destacava-se o sorriso radiante que adornava o rosto de Miguel toda vez que Arturo voltava para casa depois de um dia de trabalho. Miguel se sentia imensamente grato ao empresário por proporcionar-lhe uma vida normal e sem medos, libertando-o da necessidade de recorrer ao roubo ou viver com medo constante. Uma tarde, enquanto Arturo ajudava Miguel a organizar seus livros na nova mochila, percebeu que uma foto havia caído da agenda escolar do menino. Quem é essa mulher? Por que esta foto está em sua mochila? Perguntou Arturo. Miguel observou a fotografia e respondeu de maneira simples: é minha mãe, Lourdes. Arturo ficou momentaneamente chocado, completamente desconcertado com a situação. Miguel mostrou claramente sua tristeza e sussurrou: mamãe, onde você está? Sinto muito a sua falta.
A razão pela qual Arturo ficou tão surpreso ao ver a fotografia da mãe de Miguel foi porque ele conhecia muito bem a jovem. 11 anos atrás, Arturo se apaixonara profundamente por Lourdes, cujos pais, na época, eram muito bem-sucedidos na indústria agrícola. Para Arturo, que naquela época estava no início de sua carreira no conglomerado, a família de Lourdes era quase como a realeza. O jovem, que cresceu em um orfanato, nunca imaginou que teria a oportunidade de se relacionar com uma família tão rica. Arturo conheceu Lourdes por acaso em uma feira do livro, e imediatamente surgiu uma conexão entre os dois jovens, que mais tarde se transformou em um romance intenso e apaixonado. O rapaz estava deslumbrado com sua felicidade. Arturo nunca havia sentido um amor tão profundo por ninguém como sentia por essa encantadora jovem de belos cabelos ruivos. Depois, Lourdes engravidou e isso mudou completamente a situação. Embora Lourdes quisesse ter o filho de Arturo, os pais da moça insistiram que ela fizesse um aborto. Para eles, a ideia de sua filha ter um filho com alguém da situação econômica de Arturo não era aceitável, preferiam enviar sua filha para estudar no exterior. Consideravam que esse assunto não era sério, mas sim um capricho. A notícia inesperada da gravidez de Lourdes mudou drasticamente a situação, e a família de empresários estava determinada a separar Lourdes de seu noivo por todos os meios possíveis. Naturalmente, Arturo não tinha conhecimento disso naquela época, mas a sensação dolorosa que ficou gravada na memória de Arturo foi quando Lourdes o chamou em seu último encontro e disse: "Desculpe, Arturo. Mas entre nós tudo acabou." Lourdes falava com determinação, embora lágrimas brilhassem em seus olhos. Arturo não podia nem queria acreditar no que ouvia. "Não, não. Por que está mentindo para mim?" sussurrou Arturo, olhando para Lourdes com uma expressão suplicante. "Não quero mais te ver", soluçou Lourdes enquanto se virava. Arturo sentiu o impulso de se aproximar de Lourdes e abraçá-la para confortá-la, mas ficou imóvel ao ouvir suas próximas palavras: "Não se aproxime de mim, este é nosso último encontro. Não nos veremos novamente, estou indo embora." Arturo argumentou: "E quanto ao bebê? Você considerou o bebê?" "Não, não vou permitir que você vá a lugar nenhum", mas Lourdes respondeu abruptamente. "Não há mais bebê, eu abortei, e agora você e eu não temos mais nada para fazer." Arturo sentiu como se uma grande faca o atravessasse. Seu coração se apertou com tanta intensidade que seus olhos se encheram de lágrimas e, por um instante, parecia que todo o ar de seus pulmões se transformava em fogo líquido. Era angustiante ouvir aquelas palavras tão desoladoras de seu primeiro e único amor, como o tempo havia deixado claro. Arturo se sentia sobrecarregado. "Como você pôde decidir acabar com a vida do nosso filho?" Os lábios da jovem tremiam enquanto soluçava em silêncio, enquanto Arturo se afastava do local de seu último encontro. Passaram-se muitos anos desde então e Arturo ainda lamentava ter partido tão facilmente sem tentar descobrir o que realmente aconteceu com sua amada. Mas, como costuma acontecer, a juventude tende a se deixar levar mais pelos sentimentos do que pela razão. Agora, sentado em sua espaçosa sala e observando atentamente os claros olhos azuis e os cabelos ruivos de Miguel, Arturo começou a considerar pela primeira vez a possibilidade de que o menino pudesse ser seu filho. Arturo se perguntou: será que é verdade? Se Miguel é meu filho, isso mudaria tudo. Mas para ter certeza, devo encontrar sua mãe, somente Lourdes pode me dar todas as respostas que preciso. O homem estava tão desconcertado que não considerou imediatamente a possibilidade de fazer um teste de paternidade. Arturo olhou novamente a fotografia de sua antiga parceira antes de cuidadosamente colocá-la na agenda do menino. Agora ele estava determinado a encontrar a mãe de Miguel, e para isso, contratou vários detetives particulares. Passaram-se mais 15 dias, durante os quais Miguel ficou no apartamento do empresário.
Arturo cumpriu a promessa que havia feito a si mesmo e enviou uma grande quantia de dinheiro para o padrasto alcoólatra e negligente do menino por meio de um mensageiro. Ele estava disposto a fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para evitar que o menino tivesse que voltar para o inferno em que vivia. Finalmente, a busca por Lourdes deu resultados. Ela foi localizada em um hospício na capital. Sob o pretexto de procurar emprego para ganhar dinheiro, ela havia ido lá para não alarmar seu filho, Miguel. O detetive informou por telefone: os médicos haviam diagnosticado Lourdes com uma doença grave em estágio terminal. Infelizmente, não há opções de tratamento disponíveis, pois a doença está muito avançada. Portanto, Lourdes foi transferida para o hospício. O médico com quem podemos falar nos informou que Lourdes tem pouco tempo de vida e que o único objetivo é aliviar sua dor com analgésicos. Arturo expressou sua gratidão ao detetive e então desligou o telefone. Ele estava em uma encruzilhada. Tinha localizado Lourdes, mas o que deveria fazer a seguir? Mesmo que conseguisse se comunicar com ela, como poderia enfrentá-la depois de todos esses anos? No entanto, ao mesmo tempo, um forte sentimento de culpa o invadiu. Lourdes estava sozinha e necessitada. Arturo se repreendeu. Por que estou agindo assim? Devo agir, devo visitar Lourdes. Rapidamente, ele arrumou suas coisas e partiu em direção à antiga parceira. Miguel ainda não sabia a verdade, não havia motivo para preocupá-lo prematuramente. Uma vez no hospício, Arturo foi diretamente para o quarto onde Lourdes estava. A mulher deitada na cama do hospital parecia notavelmente fraca e pálida. Da antiga beleza de Lourdes, pouco restava, exceto por seu cabelo, que ainda mantinha sua cor encantadora e quente. Com voz suave, Arturo murmurou: Lourdes, você me reconhece? Sou eu, Arturo. Com esforço, Lourdes levantou lentamente a cabeça do travesseiro. Parecia faltar-lhe energia e ela examinou cuidadosamente o rosto do homem. Seus olhos mostraram um leve lampejo de reconhecimento, como se estivesse lembrando de algo. Esse gesto foi o suficiente para o empresário se aproximar rapidamente da cama e segurar a mão da mulher com ternura. Querida Lourdes, como foi possível que isso tenha acontecido com você? Perguntou Arturo com preocupação, fazendo muitas perguntas e compartilhando detalhes sobre Miguel e Pedro. No final, Arturo fez sua pergunta mais importante. Descansando sobre o travesseiro, Lourdes respondeu: sim, Miguel é realmente seu filho. Arturo, você fez o certo ao afastar Miguel daquele alcoólatra. Por isso decidi vir aqui, para fazer um check-up. Não estava me sentindo bem, mas acabou sendo um caminho de mão única. Estou feliz por estar aqui, estão cuidando de mim e me dando analgésicos. Embora já não tenham muito efeito. Não quero que meu filho me veja fraca, prefiro que ele pense que um dia voltarei ao seu lado. Com compaixão, Arturo segurou suavemente a mão de sua ex-amante e perguntou baixinho: por que você mentiu para mim naquela época? Lourdes olhou para Arturo com sincero pesar e respondeu: eu não podia desafiar a vontade dos meus pais, mas também não podia passar por um aborto. Passei um tempo na Inglaterra antes do nascimento de Miguel. Meus pais não queriam que sua reputação fosse afetada, então decidiram me separar. Lourdes suspirou profundamente e depois soltou uma tosse, um som que partiu o coração de Arturo. Quando Miguel nasceu, eu voltei. Que outra opção eu tinha em um país onde não conhecia ninguém? Minha mãe estava perdida, sem saber como lidar com a situação ou como explicar às pessoas ao meu redor sobre minha gravidez repentina e a existência do bebê. Mas pelo menos minha mãe estava feliz com meu retorno, ao contrário do meu pai, acrescentou Lourdes, com fadiga, enquanto virava a cabeça para o outro lado, evidenciando dificuldade para falar. Então, meu pai faleceu em um acidente de carro. Ele vinha de uma celebração da empresa e,
aparentemente, tinha bebido em excesso, pois encontraram uma alta concentração de álcool em seu sangue. Minha mãe começou a beber de tristeza e tudo a afetou tão rapidamente e tão intensamente que ela viveu apenas mais um ano do que papai. O negócio desabou. O que eu poderia fazer sozinha com um bebê nos braços? O banco tomou nossa casa e todas as nossas posses. Congelaram as contas e as destinaram ao pagamento dos múltiplos empréstimos que papai havia adquirido. Não tive outra opção senão aceitar um emprego como faxineira para chegar ao fim do mês e cuidar do meu filho, disse Lourdes. Miguel está te esperando, sempre pergunta onde está mamãe. Você deu à luz um filho maravilhoso, acrescentou Arturo com compaixão. Lourdes derramou lágrimas. Este é o nosso precioso filho, Arturo. Prometa-me que não abandonará nosso filho, Miguel. Ele não tem mais ninguém. Arturo sorriu. Eu prometo. Como poderia deixar sozinho um garoto tão maravilhoso? Mas também me prometa que não desistirá, Lourdes. Desta vez, farei de tudo para que Miguel e você sejam felizes. Lourdes deu a Arturo um olhar sereno e gentil. Sempre quis inscrever nosso Miguel em aulas de karatê. Na escola, ele sofre muito, o ridicularizam. Tratam-no como se fosse o filho de uma faxineira. Mas Miguel não desiste, ele sempre luta. E faz com que aqueles que o machucam, a ele ou a mim, retirem suas palavras. Nisso, Miguel se parece com você, Arturo. Meu filho tem o mesmo espírito combativo que você. Em vez de responder, Arturo pressionou os lábios nos dedos de Lourdes e sentiu lágrimas quentes brotando de seus olhos. Ele estava disposto a fazer tudo o que fosse possível, até mesmo contratar os melhores médicos do mundo, para salvar a mãe de seu filho. No entanto, infelizmente, o dinheiro nem sempre pode resolver todos os problemas. Um mês depois, Arturo chegou ao hospital. O médico, visivelmente preocupado, informou: fizemos tudo o que podíamos. Tudo aconteceu muito rapidamente. O corpo simplesmente não conseguiu resistir. Mas somos humanos, não temos o poder de mudar o curso desta doença, infelizmente ela não tem cura. Arturo sentiu-se culpado por tudo. Meu Deus, por quê? Por que cheguei tarde? Se tivesse encontrado Lourdes antes, as coisas poderiam ter sido diferentes. O médico olhou para Arturo com sincero pesar. Arturo, não se culpe. Mesmo se tivéssemos começado o tratamento a tempo, não posso garantir que Lourdes teria se recuperado completamente. O empresário sentiu um aperto no peito, como se algo estivesse o apertando com força. Seu coração começou a bater rapidamente e ele lentamente caiu no confortável sofá do corredor do hospital, ficando sozinho. Arturo não conseguiu conter as lágrimas que escorriam de seus olhos. Ele cobriu o rosto com as mãos e soluçou de dor. Como isso tinha acontecido? Por que Arturo não tinha chegado a tempo? A única mulher que significara algo verdadeiramente sério e profundo para ele nunca tinha pedido ajuda. A ideia de que poderia ter evitado tudo isso se tivesse encontrado Lourdes antes continuava atormentando a mente de Arturo. Ele se levantou com um grande esforço, sentindo o chão parecer mover-se sob seus pés como o convés de um navio, e suas pernas tremiam como as de um boneco de pano. A dor em seu coração era insuportável, parecia ter envelhecido uma década em questão de horas. O homem se preparava mentalmente para ter uma conversa difícil com seu filho, Miguel. Enquanto caminhava lentamente em direção ao seu carro, Arturo refletia sobre como abordar o momento em que teria que falar com Miguel. Ao chegar em casa e entrar no apartamento, encontrou Miguel visivelmente inquieto, como se de alguma forma tivesse pressentido que algo não estava bem. Miguel, começou Arturo com a voz entrecortada, o que está acontecendo com você? O homem lutava para conter as lágrimas enquanto continuava. Miguel,
acho que você e eu precisamos ter uma conversa importante. Quando Arturo compartilhou com o menino a notícia do falecimento de sua mãe e revelou que ele era seu pai biológico, os sentimentos de Miguel se entrelaçaram. Por um lado, ele se sentia feliz por ter um pai tão maravilhoso. No entanto, também experimentava dúvidas e seu coração se encheu de tristeza. Os olhos de Miguel se encheram de lágrimas. Papai, parece que mamãe se foi para sempre. Eu nunca mais estarei com mamãe, expressou Miguel com um suspiro profundo. Mamãe sempre vai te proteger do céu. Antes de partir, ela me incumbiu da tarefa de garantir que você cresça feliz e de que entenda o que significa ter uma verdadeira família. Ela te amava muito. Miguel baixou o olhar e abraçou seu pai em silêncio. Depois de um momento, seu corpo tremeu com soluços silenciosos. Embora Arturo chorasse no fundo do seu coração, ele se esforçava para ocultar isso. Às vezes, precisamos liberar nossas emoções. Você se sentirá melhor depois de fazê-lo, Miguel. 15 anos depois, Miguel havia crescido e se tornara um homem alto, atlético e atraente, com os belos cabelos ruivo-alaranjados de sua mãe e os claros olhos azuis de seu pai. Arturo, que na época era um empresário distinto com cabelos grisalhos, celebrou seu 50º aniversário e começou a transferir gradualmente o controle da empresa para seu filho. Ao longo dos anos, Arturo havia proporcionado a seu filho a melhor educação em economia e direito, preparando-o como um digno sucessor. Quanto a Miguel, ele se esforçava ao máximo para cumprir as expectativas de seu pai. Sua excelente educação, sua insaciável curiosidade para aprender e suas habilidades inatas o levaram a se destacar em seu trabalho. O jovem realizava todas as suas tarefas com excelência. Enquanto isso, naquele momento, Arturo praticamente não interferia nos assuntos da empresa. O homem desejava que seu filho pessoalmente cuidasse da maioria das transações cruciais. Arturo sorriu e disse: minha fase chegou ao fim, agora é sua vez, Miguel, de dar continuidade ao nosso negócio familiar. Além disso, o negócio precisa de uma renovação, uma visão voltada para o futuro, por assim dizer, e confio em você mais do que em qualquer outra pessoa para assumir essa responsabilidade, filho. Miguel soltou uma risada. Papai, com sua energia e presença, você pode impressionar qualquer um. Nessas ocasiões, Arturo sempre olhava para seu filho com orgulho, mas ao mesmo tempo, involuntariamente lembrava de Lourdes. Ao longo dos anos, o empresário nunca mais se casou, pois seus sentimentos pela falecida mãe de Miguel eram muito profundos. Arturo compreendeu que nunca encontraria outra mulher como Lourdes, e não via motivo para se contentar com algo menos do que isso. Um dia, Miguel começou a suspeitar que havia um espião dentro da empresa. Descobriu que a companhia havia perdido vários contratos internacionais lucrativos que, de alguma forma desconhecida, tinham ido parar nas mãos de seus concorrentes. A informação utilizada para fechar esses acordos não poderia ter saído da empresa, então Miguel decidiu investigar e descobrir quem era o responsável entre seu pessoal. Dado que qualquer funcionário com acesso a documentos importantes poderia ser o traidor, não havia outra opção senão realizar uma investigação minuciosa. Quando os investigadores contratados pelo jovem empresário descobriram quem estava vazando informações para os concorrentes, a situação se complicou. De repente, Miguel se viu envolvido em um grave acidente de carro, que a polícia posteriormente determinou ter sido cuidadosamente planejado por alguém que claramente queria evitar que o segredo fosse revelado. Arturo, mergulhado em uma profunda tristeza, percebeu imediatamente que os concorrentes de longa data estavam por trás de tudo isso. Simplesmente não havia outra explicação. O empresário se culpou por não ter intervindo a tempo na investigação, e agora seu filho estava em coma. Embora Miguel tenha sobrevivido, as chances de ele recuperar a sanidade eram escassas. Arturo usou todas as suas conexões no campo médico, contatou os melhores especialistas,
mas nenhum oferecia garantias sobre a recuperação de seu único e amado filho. Arturo passou inúmeros dias e noites ao lado da cama de hospital de Miguel, mas se sentia impotente, sem saber o que mais poderia fazer para salvar a vida de seu filho. Num estado de desespero, Arturo decidiu ir à igreja. Embora nunca tivesse tido fé em Deus antes, agora estava disposto a ajoelhar-se e suplicar ao Todo-Poderoso pela recuperação de Miguel. De repente, enquanto observava várias mulheres ocupadas atendendo aos altares e mesas de oferendas, Arturo reconheceu o rosto de alguém. Um brilho na escuridão da igreja fez o empresário sentir um arrepio percorrer seu corpo. Jesus, Lourdes, ele sussurrou baixinho enquanto se aproximava lentamente da mulher. A mulher parecia ignorar o homem de negócios e concentrava-se em seu trabalho. Arturo notou que o rosto da mulher era idêntico ao de Lourdes. Isso deixou Arturo perplexo, e ele se perguntou baixinho como isso era possível. Com cautela, ele se aproximou da mulher e pediu desculpas antes de perguntar se poderia falar com ela. Embora a mulher olhasse para o milionário com confusão, ela concordou. Uma vez afastados, Arturo mencionou a surpreendente semelhança entre a aparência da mulher e a de Lourdes. No entanto, a humilde mulher não percebeu nada e ficou completamente confusa. Matilde, ela mencionou, segundo meu conhecimento, eu era a única filha da família. Talvez seja apenas uma coincidência, você sabe, Deus concede aparências diferentes às pessoas, mas às vezes pessoas que são completamente desconhecidas acabam sendo muito parecidas. Arturo respondeu baixinho, não acredito que seja apenas uma coincidência. A semelhança é muito evidente. Sinto que há um mistério oculto por trás disso tudo. Mais uma vez, Arturo atribuiu uma tarefa aos seus detetives e descobriu uma verdade chocante. Resultou que Lourdes e Matilde eram irmãs gêmeas. A mãe das meninas havia trabalhado como empregada na casa dos pais de Lourdes no passado. A mulher engravidou de gêmeas, mas infelizmente o noivo faleceu e a mãe das meninas estava em risco de ficar sem recursos para sobreviver. Portanto, o casal, que descobriu que não podia ter filhos por razões físicas, propôs à mãe que lhes entregasse uma das gêmeas. Ao nascer, os ricos prometeram cuidar da criança e fornecer tudo o que ela precisasse, e até mais. Além disso, à empregada em si, o casal concedeu uma generosa compensação financeira. Graças a esse dinheiro, a mãe de Matilde e Lourdes pôde deixar a cidade e começar uma nova vida. Quando Lourdes nasceu, foi entregue a uma família que a adotou como sua própria filha, sem que Matilde soubesse que tinha uma irmã gêmea em algum lugar. A menina cresceu em uma vida modesta e sempre sentiu uma conexão próxima com Deus, então, assim que teve a oportunidade, conseguiu trabalho em uma igreja. Surpreso com essa revelação, o milionário voltou à igreja e, ao encontrar Matilde, compartilhou tudo o que havia descoberto. Matilde ficou chocada e as lágrimas brotaram de seus olhos. Arturo revelou a Matilde que ela também tinha um sobrinho em coma e que precisava mais do que nunca do apoio de seus entes queridos. Diante disso, Matilde respondeu: claro que farei tudo o que estiver ao meu alcance por Miguel, rezarei por ele. Talvez Deus ouça nossas preces e ajude nosso querido Miguel a acordar. Como Matilde nunca havia sido casada nem tinha filhos, a mera existência de um membro da família foi considerada por ela como um verdadeiro milagre. Matilde foi ao hospital visitar Miguel e lá começou a orar com dedicação. Enquanto isso, Arturo conseguiu descobrir os nomes dos indivíduos desprezíveis que causaram o acidente de seu filho. Como Arturo havia suspeitado, eram antigos concorrentes que vinham tentando prejudicar a empresa há vários anos. Depois de reunir todas as provas necessárias, Arturo se apresentou à polícia e apresentou relatórios detalhados sobre os responsáveis pelas atividades financeiras ilegais. Para grande alívio de Arturo, os desonestos indivíduos foram presos imediatamente. Após algumas semanas na unidade de terapia intensiva do hospital,
ocorreu um verdadeiro milagre. Miguel saiu do estado de coma. Ao recuperar a consciência, o jovem, com voz fraca, proferiu as palavras: "Mamãe, ouço sua voz", antes mesmo de abrir os olhos. Inicialmente, Miguel pensou estar no céu ao ver uma mulher idêntica à sua mãe sentada à sua frente. No entanto, Matilde explicou a situação e o tranquilizou, dizendo: "Deus considerou que ainda tens muitas coisas importantes a realizar neste mundo." Surpreso, Miguel reuniu forças para abraçar a mulher. De alguma forma, Matilde também era única por si só. Arturo apreciava a modéstia de Matilde, e sua semelhança com Lourdes apenas a tornava mais notável. Apesar de ser uma mulher de fé, Matilde sempre ansiara por ter uma família, e quando todos esses eventos se desenrolaram em sua vida, Matilde percebeu que eram um sinal divino. Num futuro próximo, os três compartilharam uma vida juntos em uma bela e espaçosa casa de campo. Arturo e Matilde decidiram se casar depois de terem passado por um longo caminho desde sua amizade até se tornarem leais cônjuges. Os sentimentos entre eles floresceram gradualmente como uma flor exótica e única. No entanto, o mais valioso de tudo foi esse amor extraordinário que parecia ser transmitido de geração em geração, passando da alma de Lourdes para o coração de Matilde. Arturo e Matilde entenderam que, em sua idade, a paixão ardente do passado já não era uma prioridade. Em vez disso, desfrutavam de um relacionamento tranquilo, baseado na lealdade mútua e no respeito mútuo. De certa forma, sua família estava completamente unida, e Miguel sentia-se satisfeito por as duas pessoas mais próximas a ele terem decidido unir suas vidas. Afinal, Matilde carregava consigo uma parte de sua mãe, e pela primeira vez em anos, seu pai parecia realmente feliz. É verdade o que se diz: Deus age de maneiras misteriosas e a vida, com seus eventos surpreendentes e conexões inesperadas, nos lembra disso repetidamente.